Não peça eu nunca para me ver livre de perigos, mas coragem para afrontá-los. Não queira eu que se apaguem as minhas dores, mas que saiba dominá-las no meu coração. Não procure eu amigos no campo da batalha da vida, mas ter forças dentro de mim. Não deseje eu ansiosamente ser salvo, mas ter esperança para conquistar pacientemente a minha liberdade. Não seja eu covarde, Senhor, que deseje a tua misericórdia no meu triunfo, mas apertar a tua mão no meu fracasso. Com esses versos, com essas linhas muito inspiradas de Rabindranath Tagore, começamos a nossa reflexão de hoje. Tagore, já falecido, é um literato, poeta indiano que foi prêmio Nobel de literatura, o primeiro prêmio Nobel fora da Europa. Em 1913, seus poemas são verdadeiros cânticos de união entre os homens e o Criador. Hoje escolhemos para a nossa reflexão. Antes disso, muito obrigado a todos que se inscreveram no canal. Fico muito feliz. Sinal que despretensioso e humilde trabalho nosso está gerando frutos. Os que se inscreveram, os que dão positivo, like, gostei, enfim, todos aqueles que têm de uma maneira ou outra se manifestado com os vídeos. Muito obrigado. Hoje o tema da nossa reflexão é: quais são as nossas certezas? É uma pergunta. Quais são as nossas certezas? Eu fui em busca de algo que dissesse alguma coisa a respeito de um pequeno texto e pedi licença aos autores para editar, porque não cabia como estava, era muito grande. Fiz algumas subtrações no texto, mantendo, obviamente, o recado do autor. É uma edição da redação do Momento Espírita, que diz: certezas da vida. Possivelmente já tenhamos ouvido a expressão: a única certeza que temos na vida é que vamos morrer. Precisamos rever esse conceito. Não há fim de tudo, somente fim de uma etapa, de um capítulo do grande livro da existência de cada espírito. Essa mentalidade gera insegurança, medo, causadores de muita dor. Não, a morte física não é a única certeza que nós temos. Quando passamos a enxergar a existência e a nós mesmos sob o ponto de vista da transcendência espiritual, além da casca material, ganhamos muitas outras certezas. A certeza de que a encarnação é uma oportunidade sem igual de crescer, de aprender, de amadurecer a alma. A certeza de que o amor que cultivamos será colhido em algum momento, seja hoje ou algum dia no amanhã. A certeza de que os laços de amor que criamos ou fortificamos permanecem conosco sempre. Nada se perde. A certeza de que não há injustiçados nesse mundo
embora exista muita injustiça nele. A certeza de que há uma inteligência maior no leme desta embarcação, no comando de tudo, e que não precisamos nos desesperar quando as coisas saem do nosso controle. Temos certeza da vida antes da certeza da morte. A certeza de cada um minuto importa, de cada dia também é um tesouro inestimável. Somos espíritos e temos um corpo. Esse temos não traduz posse. Tudo é empréstimo. Somos espíritos e essa essência só avança, não retrocede e não tem fim. Estamos assim de passagem. A Terra é uma escola, hospital, é um campo de semeadura. Que possamos usar esse tempo que temos para nos educar, para nos curar e para trabalhar sempre pelo bem. Não nos deixemos desanimar perante as crises, perante os momentos de sofrimento. Esta é mais uma certeza que temos, de que a dor não dura para sempre, e de que podemos ser hoje melhores do que fomos ontem, e amanhã melhores do que hoje. Quais são as nossas certezas? Uma delas que salta-nos à nossa vista é que cada um de nós pode dizer assim: terei de conviver comigo toda a vida. E aí a pergunta é inevitável: como é que eu tenho me tratado, já que serei e sou companheiro de tantas jornadas e continuarei sendo companheiro de mim mesmo? Se sabemos que vamos morrer e temos certeza disso, como se diz, por que vivemos como se fôssemos ficar aqui para sempre? O que estamos fazendo com os nossos empréstimos que Deus nos concede? Corpo físico, família, posição social, cargos, etc. Andamos muito distraídos do nosso propósito maior. O Dr. Inácio Ferreira sugere-nos um receituário com 3 sugestões muito simples para que a gente possa enfrentar melhor o andamento espiritual da nossa vida. Quer seja agora e depois também. Primeiro, acreditar que merecemos a felicidade, assim como todos os seres humanos. Há pessoas, obviamente, sempre muito tristes, amargas, rancorosas, que acham que para elas a felicidade não existe. E não se perguntam nunca por que eu me sinto tão infeliz. Segundo, parar de encontrar motivos externos para as nossas dores e descobrir as causas íntimas dessas dores. Ora, o vitimismo é um flagelo. Há pessoas que ficam sempre se queixando, sempre achando-se injustiçada, quer seja qualquer inimigo, Deus, poder público, família, pessoas que acompanham nessa jornada e assim por diante.
Terceira sugestão do Dr. Inácio Ferreira. Parar de pensar em felicidade para depois da morte e tentar viver a vida do modo mais feliz possível já. Não quando e se. Quando tal coisa acontecer. Se fulano fizer aquilo ou isso. Felicidade brota de dentro para fora. Felicidade é colheita. Alegria é colheita. E para que exista colheita, tem que haver plantio, semeadura. O que plantamos até agora? É uma pergunta que se impõe para que a gente possa fazer um balanço das nossas necessidades, das nossas dores e das nossas alegrias. O altruísmo é um remédio enorme contra a tristeza. Altruísmo é ver no outro o objeto das suas preocupações, mas não só isso. Ter atividades que facultem a outras pessoas aproveitar os nossos potenciais de ser humano, seja em que campo for. Entre nós, espíritas, reencarnacionistas, portanto, eu já ouvi aquilo que é um absurdo de falta de conhecimento. Pessoas dizem, médios de centros espíritas dizerem: olha, já que eu sou reencarnacionista e que a coisa não termina aqui, vai mais adiante, eu vou deixar para depois realizar as coisas que hoje me dizem que eu devo fazer. A minha consciência me diz, mas eu vou procrastinar, eu vou postergar esse compromisso e que eu reconheço que tenho o compromisso. Uma pergunta que não se quer calar é: quem garante que teremos a oportunidade de retornar aquilo que chama, com essas mordomias que nós temos hoje? Teremos um papai e mamãe gordinho, simpático, como já tivemos, apesar dos pesares, às vezes, não são pessoas, não são deuses. São pessoas imperfeitas como nós. À medida que nós vamos adquirindo mais idade, nós percebemos que os pais são prepostos da divindade, do nosso Pai, único Criador, e que fazem o melhor deles naquele momento. Como nós, se verificarmos falhas que cometemos com os nossos filhos, talvez venhamos a chegar à conclusão idêntica. Foi o melhor que eu podia fazer dentro daquele momento, com aquela expectativa e com aquela estrutura emocional, psicológica que eu tinha. Então, não convém protelar. Eu já vi o maior absurdo ainda. Isso é de fora, de pessoas que assistem a trabalhos no centro espírita, mas não são ligados à sociedade. Alguém me dizer: olha, eu estou indo num lugar. Esse no lugar quer dizer alguém que cobra para dizer para a gente o que a gente deveria saber que tem que fazer. Aí se pergunta, mas o que você vai fazer lá? Ah, eu vou lá porque parece que fazendo um trabalho pago, eu tenho como protelar o meu karma. Ora, essa pessoa vai encomendar um trabalho com forças que ela nem supõe
Que tipo são? No plano da magia negra. E mais adiante você queixar que a vida é muito infeliz, que a vida é injusta, que gasta valores e que não adianta nada, ninguém arredou nada do caminho dessa pessoa. E aí, quando a gente recomenda um livro, vá se informar. Não vai. Alguns dizem até, mas eu abro um livro, eu durmo em cima do livro. Paciência. Alguém vai lhe acordar em algum momento. A vida é assim. Emmanuel, ou Emanuel, se quiserem, tem uma frase que é espetacular. O tempo destrói tudo aquilo que não ajudou a construir. O tempo destrói tudo aquilo que ele, o tempo, não ajudou a construir. Ou seja, quem planta, colhe. E se vê pessoas, às vezes, maior desespero, não sabe nem para que lado corre, porque nunca se preocupou com a espiritualidade. Não é ser espírita, não, não é isso. Nunca se interessou em saber, nem acompanhar nenhuma religião que lhe desse força no momento do desapego da doença, da partida de alguém para a pátria espiritual. Então, o preparo espiritual constante é necessário para que a gente possa construir, pavimentar uma via que não nos deixe na mão. Não é garantia ter uma religião, seja qual for, não é garantia nenhuma que nos isole do sofrimento. Não é mesmo. Mas nos dá a compreensão, nos dá calma, coragem, esperança, sentimento de pertencimento a um grupo que lhe protege. Então é comum a gente ser abordado. Você que é espírita, tem isso, tem aquilo, a minha casa está um inferno. Aí, nos trabalhos protegidos dentro das sociedades, se abre a frequência dessa residência e se vê que há invigilância total nos pensamentos, verdadeiras guerras campais entre os que estão lá dentro. E isso atrai espiritualidade com sentimentos perversos até, dependendo do caso, ignorantes do seu estado em que realmente estão. Mas constrói esse tipo de temperamento, constrói formas de pensamento que não são espíritos. E que não há trabalho espiritual que tire de dentro de casa formas de pensamento construídas pelas mentes que estão lá e que atraem entidades. As entidades podem ser até encaminhadas e serão, pela bondade do Criador, pelo trabalho incessante e desinteressado dos mentores dessas criaturas que estão intuindo, estão quase roucos, sem voz, de tanto falarem ao ouvido das criaturas o que seria bom para elas, mas não ouvem. Estão distraídas com as coisas do mundo, com aquilo que não se leva, com aquilo que é só a aparência e que acaba mesmo. Então,
procuremos ajuda, orientação, pesquisa, antes que os problemas se instalem no nosso campo magnético. Quais são mesmo as certezas que nós temos? No campo da filosofia, Platão tinha certeza. Falava da dualidade corpo e espírito. Isso há 4 séculos antes de Jesus. E ele dizia, e diz, para chegar ao mundo das ideias nós precisamos conhecer a verdade, contemplar a beleza e discernir o bem do mal. E falava também que quando a pessoa morre, vamos usar essa palavra para poder entender bem, morre, vai para aquilo que se chama o mundo das ideias. Tá? Fica lá e quando vem de volta, assume um novo corpo. Platão falava isso. Assume um novo corpo e tem lembranças vagas do que é a bagagem espiritual que traz. E aí que ele cria o mito das reminiscências, ou o mito da caverna, com uma metáfora maravilhosa. Que a vida nossa, isso vale para todos nós, é mais ou menos está dentro de uma caverna, de costas para a saída, ou entrada, é uma entrada só e a mesma saída, né, da caverna, e vendo na parede em frente sombras lá de fora. E são sombras assim, muitas vezes, vagas lembranças que nos dirigem à vida. O que precisamos? Sair da inércia, sair dessa caverna e procurar, e falo ainda de uma forma metafórica, obviamente, procurar novos recursos que nos enriqueçam e nos dê energia para tocar nossa vida com mais vigor, com mais esclarecimento, principalmente com mais conteúdo. Na área espírita, Hermance de Faux nos diz, a doutrina espírita é a medicação recuperativa de nossas vidas. É uma percepção espírita. Sua substância ativa é uma analogia aos remédios. Sua substância ativa é o Evangelho de Jesus. Sua bula é estritamente individual. Para cada um haverá uma dosagem e forma de aplicação. Desnecessário comentar, né? Está claríssimo. A vida nos convoca hoje a dizer muito obrigado, desculpe, eu amo você, eu perdoo você. Nos convida a abençoar em vez de amaldiçoar. Jesus nos lembra uma passagem fantástica. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A visão que temos do mundo e de nós próprios inseridos nele, no mundo, vai fazer de nós pessoas mais ou menos amargas, mais ou menos alegres. Porque vamos entender que ninguém muda apenas para satisfazer as nossas expectativas. Temos que construir uma lógica vivencial que nos possibilite andar com as próprias pernas e não dependermos da aprovação ou desaprovação de outras pessoas,
Porque a alegria, a felicidade, o bem-estar partem de dentro para fora, não de fora para dentro. Apesar de alguns eventos e de coisas materiais na vida nos deem alegrias fugidias, efêmeras, mas não duradouras e muito menos permanentes. Quais são mesmo as suas certezas? Caibar Schutel, grande espírita, nos lembra: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Nós temos livre-arbítrio para fazer aquilo que nós desejamos. Embora estamos submetidos à ação e reação, e também estamos submetidos à lei do progresso, à lei da evolução. O Pai está no leme: calma, coragem e esperança. Digamos: obrigado, Pai, pela vida e pela oportunidade de aprendizado nesses tempos tão conturbados. Há muito que agradecer, apesar dos pesares. Abençoada vida, que sejamos gratos a Deus, hoje e sempre. Muito obrigado, minhas amigas, meus amigos. Deus abençoe a todos. Que em todos os lares, com auxílio do Evangelho no lar, tenhamos mais luz no mundo e não venhamos só esperar das outras pessoas que tragam paz ao mundo. Paz e alegria, esperança, felicidade não vem por decreto. Vem porque a gente muda, e se os teus olhos forem bons, todo corpo terá luz. Muita paz, harmonia e progresso a todos. Namastê.